Olá, boa tarde. Começando mais uma edição do Bora RS nesta terça-feira, que promete ser quente para o inverno gaúcho. A temperatura deve chegar em 27 graus na região oeste, também aqui na região metropolitana. Você vê aí imagens aqui do alto do Morro Santo Antônio, nesse momento 19 graus na capital dos gaúchos. E quem fala sobre vacina, Gilberto Echauri, direto da redação da Band News FM. Oi, Echauri. Vacinação hoje em Porto Alegre para as pessoas com 36 anos ou mais, hoje abrindo para os homens, que ontem não estavam contemplados. Então hoje, pessoas de todos os gêneros podem buscar a imunização contra a Covid, tendo 36 anos ou mais aqui na capital. 12 unidades de saúde aplicam vacinas das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. Clínica da Família Álvaro de Fini, Unidade de Saúde Assis Brasil, Belém Novo, Camaquã, Glória, IAPI, Moab Caldas, Modelo, Morro Santana, Santa Cecília, Santa Marta e São Carlos. A segunda dose da vacina Coronavac também está disponível nessas mesmas unidades de saúde. Já a segunda dose da vacina Oxford AstraZeneca pode ser realizada em 33 unidades de saúde e 20 farmácias parceiras. Lista completa ali no site da Prefeitura de Porto Alegre. Mais uma vez, não tem vacinação em pontos de drive-thru. Também não há aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer, porque, de acordo com a Prefeitura, não existem pessoas com doses com prazos determinados para esse período. E lembrando, que justamente por causa da possibilidade da variante Delta estar aqui no Rio Grande do Sul, inclusive há 2 casos suspeitos, a Secretaria Estadual da Saúde encurtou o prazo para a aplicação da segunda dose, tanto da vacina da Pfizer como também da AstraZeneca, passando de 12 para 10 semanas. No entanto, de acordo com a pasta, a população deve observar e levar em conta as determinações das prefeituras. E é importante, essa antecipação, se você está ali com a sua carteirinha de vacinação, dá para olhar ali quando seria a segunda dose, faz o cálculo 2 semanas a menos, já está valendo em todo o estado. Mas é preciso saber se na sua cidade já há doses suficientes para essa antecipação. Oxford AstraZeneca, a Secretaria da Saúde garante que sim, há doses repassadas aos municípios para essa segunda imunização, para antecipação da segunda dose. A Pfizer ainda seria no início de agosto, mas é importante, antes de ir ao posto de saúde, verificar se já está sendo antecipada a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Isso porque aqui em Porto Alegre hoje, muita gente foi aos postos de saúde procurar justamente essa antecipação da segunda dose. E aqui na capital gaúcha, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, não há ainda essa antecipação. Então, é preciso esperar o comunicado oficial da Secretaria Municipal da Saúde para então antecipar a segunda dose. O certo é que essa ação do governo do estado, justamente quando há 2 casos suspeitos da variante Delta no Rio Grande do Sul, um morador de Gramado e outro de Santana do Livramento. As amostras foram agora para Fiocruz para a confirmação da variante, se já há circulação dessa variante aqui no Rio Grande do Sul. Bom, e a gente segue falando sobre a pandemia, agora com boas notícias sobre a redução da taxa de ocupação dos leitos de UTI. O Rio Grande do Sul registra hoje 76%, é uma redução importante nas últimas semanas, também a redução no número de mortes e também naquele número de mortes móvel, aquele número que mede e que dá a noção exata da situação da pandemia. Assim, uma redução em todos esses índices, mas ainda não é o momento de flexibilizar, é o momento ainda de se cuidar, usar a máscara, álcool em gel, distanciamento, porque assim como há uma redução, logo esse número pode voltar a aumentar. Então, é uma boa notícia sim, é uma redução importante, principalmente para o atendimento médico de urgência, há menos pacientes precisando desse atendimento de urgência com Covid-19, mas ainda é preciso cuidado e atenção. Bom, agora a gente vai até a redação da Rádio Bandeirantes. Sérgio Stock traz informações importantes sobre a reforma tributária. Oi, Sérgio. Olá, pessoal. O relator da proposta de reforma tributária, de mini-reforma ou de alterações nos tributos que está no Congresso Nacional, o deputado Celso Sabino, PSDB do Pará, está prometendo que vai apresentar um relatório cortando 20 bilhões de reais da carga tributária.
Isso significa o Estado brasileiro abrir mão de recursos de arrecadação, o que a gente sempre fica em dúvida se vai realmente acontecer ou não. O impacto maior nessas medidas que estão em análise no Congresso Nacional e que está trazendo muita repercussão é a taxação do imposto de renda sobre os dividendos. As pessoas jurídicas, empresas de um modo geral, sejam elas quais forem, de pequeno, médio e grande porte, pagam imposto de renda à pessoa jurídica sobre o lucro, lucro presumido ou lucro real, são questões contábeis, pequenas diferenças. Agora, a tendência é que, aprovado esse projeto, sejam os dividendos, aquele valor que o sócio da empresa recebe, o dono da empresa recebe, que é uma espécie de salário, de ganhos que o investidor tem, o empreendedor tem, sejam taxados também em 20%, respeitado o limite de até R$20 mil mensais. Já há uma grande discussão, isso aí já foi discutido muitas vezes no Brasil, há uma corrente política que defende que tem que taxar os dividendos como se todo empreendedor fosse milionário, o que não é verdade, e quem abre uma empresa muitas vezes é por necessidade e não porque é empreendedor, precisa ter uma forma de renda. Certamente é um tema que vai acabar no judiciário, porque há sim a interpretação de especialistas em direito tributário de que é uma bitributação. Já pagou lá no lucro da empresa, o imposto de renda da pessoa jurídica, e vai pagar de novo pelo mesmo dinheiro. Uma discussão que ainda vai se alongar e vamos aguardar então o relatório do deputado Celso Sabino. Sérgio Stock para o Bora RS. Sérgio Stock, que volta logo mais, 10:07, no Band Cidade, aqui no canal do YouTube da Band RS, com todas as informações desse dia. E vamos também falar sobre a indicação do presidente Jair Bolsonaro ao STF. Guilherme Macalossi traz as informações para a gente. Oi, Guilherme. E ontem o presidente Jair Bolsonaro confirmou a indicação de André Mendonça para a vaga de Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal. Qual é o critério principal dessa nomeação? É notório saber jurídico? É reputação ilibada? Por certo, né? Eu acredito que André Mendonça preenche os dois requisitos. Mas, na verdade, o que Bolsonaro está fazendo é movendo uma peça no seu xadrez político, antecipando, né, uma ação de autoproteção. André Mendonça é profundamente, para utilizar a expressão do próprio Bolsonaro, terrivelmente fiel ao presidente. Tem se mostrado assim nos cargos que ocupa na estrutura federal. AGU, ministro da Justiça, depois AGU novamente, né? Tem um vínculo ao mandatário que é indelével e aparentemente movido, né, no âmbito de tentar criar uma, por assim dizer, bancada bolsonarista dentro da Suprema Corte, Bolsonaro vai lá e o indica. Portanto, um sujeito que tem uma vinculação, uma proximidade ao presidente da República e que, né, vai estar ali no Supremo Tribunal Federal para talvez cumprir uma parte da agenda política do presidente e, ao mesmo tempo, né, da parte do Bolsonaro, talvez a expectativa de que André Mendonça, pela indicação, o proteja. Afinal de contas, Bolsonaro vai sendo cercado por várias denúncias, inclusive a de prevaricação, e isso poderá acarretar em processos que poderão ser examinados pela Suprema Corte. Bem provavelmente, esse nome passará no Senado Federal. E passará porque, bom, cumpre os requisitos constantes na Constituição, né? Mas também porque o Senado não tem muito critério na análise dos nomes. Isso é histórico, né? Mais de 100 anos atrás, nós tínhamos o último indicado ao Supremo rejeitado pelo Senado Federal. A sabonetagem é a norma dentro do Legislativo Federal, que não faz a necessária depuração daqueles que são indicados. Bem diferente do modelo americano, que, né, tem exatamente o mesmo procedimento, mas com um Senado muito mais ativo. Guilherme Macalossi para o Bora RS. Guilherme também, logo mais, 14h, está aqui com os bastidores do poder. Com certeza essa indicação será assunto, pauta do programa de hoje. Bom, e agora a gente vai falar sobre uma ocorrência na Freeway. Há um mês, pouquinho mais, né? Foi no dia 12 de junho, uma mulher acabou morrendo depois que o carro em que estava junto com o marido, vindo para a capital,
para a comemoração do Dia dos Namorados foi atingido por uma pedra. Pois ontem a polícia apreendeu 2 jovens que justamente jogavam pedras na estrada, perto do ponto onde essa mulher foi atingida. A Brenda Aurélio foi até o local e traz as informações para a gente. Os adolescentes foram flagrados jogando pedras em carros que passavam por essa rodovia, a BR-290, uma das mais importantes do Rio Grande do Sul. Com mais de 720 quilômetros de extensão, parte do litoral centro-norte em sentido oeste, até Uruguaiana, na fronteira com a Argentina. Um homem de 35 anos trafegava por esse trecho da rodovia junto com a esposa e a filha de 5 anos quando teve o carro atingido por um bloco de concreto. A Polícia Rodoviária Federal conseguiu apreender os 2 adolescentes que arremessaram as pedras e as vítimas não ficaram feridas. Os jovens negaram ter a intenção de roubar as vítimas e alegaram atirar as pedras por diversão. Foram 3 ligações em sequência de 3 vítimas via 191. Os policiais deslocaram rapidamente para o local. Esses adolescentes admitiram que estavam atirando pedras nos carros e disseram que faziam isso por diversão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, essa região da BR-290 tem sido alvo dos criminosos que pretendem forçar a parada dos motoristas para que eles sejam assaltados. Pode ser por tentativa de assalto, pode ser por uma diversão, também pode ser muitas vezes alguma pessoa sob efeito de drogas alucinada, pois aqui infelizmente é um trecho, principalmente na parte de baixo, fora da rodovia, onde nós verificamos uma grande quantidade de pessoas viciadas em drogas circulando. A principal dica é: não pare e ligue imediatamente para a polícia para comunicar os fatos com a maior quantidade de dados possível para que a gente consiga agir imediatamente. E essa não foi a primeira ocorrência na BR-290. Mês passado, Monique Fernandes, uma mulher de 45 anos, morreu vítima dessas pedras. Ela estava de carona no carro do marido quando foram atingidos por um paralelepípedo. A Polícia Civil está investigando o caso e agora vai ouvir os 2 adolescentes, de 16 e 17 anos, que foram apreendidos nesta manhã para ver se eles têm relação com a morte de Monique. A família da vítima espera por justiça e fez uma carreata nesse final de semana em homenagem a Monique. Esse vai ser um dos assuntos logo mais do Brasil Urgente, 4 da tarde, também aqui no canal do YouTube da Band RS, programação intensa aqui, jornalismo a tarde inteira aqui no nosso canal do YouTube com Rogério Forcolém e a equipe da Band. A Brenda, inclusive, nesse momento está em Gravataí para mostrar, olha essa imagem, o resgate de um pai com 3 filhos em uma zona de mato. Eles estavam ali num acampamento, né? A Brenda vai contar essa história dessa família, o pai que perdeu o emprego e precisou recorrer, né, a essa situação para manter os filhos abrigados e quentinhos. Então, logo mais às 4 da tarde, reportagem especial Brenda Aurélio, Rogério Forcolém aqui no canal do YouTube da Band RS. E agora a gente vai para o agronegócio. Bom, a Expo Inter está confirmada de 4 a 12 de setembro no Parque Assis Brasil, em Esteio, e já há confirmação da raça Angus e do gado holandês. 2 importantes raças que estarão presentes na Expo Inter. A gente ainda não tem a confirmação do número de animais. Na edição de 2019, a gente chegou perto a 4.000 animais inscritos. Em 2020, que foi uma edição digital da Expo Inter, esse número ficou em torno de 1.000. E agora a previsão da Secretaria da Agricultura de um número maior de animais inscritos. Há também a previsão de uma maior participação da agricultura familiar. O pavilhão da agricultura familiar estará aberto e são cerca de 180 expositores que poderão estar lá recebendo os visitantes. A Expo Inter terá público, 15.000 pessoas por dia poderão visitar a Expo Inter. E aí tem aquele salame, aquele queijo, pão caseiro, o mel da colônia, enfim, produtos que sempre são muito procurados na Expo Inter, justamente que é essa aproximação do campo com a cidade. Expo Inter, então, confirmada, 4 a 12 de setembro, no Parque Assis Brasil, em Esteio. E agora a gente vai voltar à área policial, porque o Guilherme Milman tem informações importantes, 2 operações na área da saúde. Veja só. Oi, Cissa, boa tarde para você, boa tarde a todos. Polícia Civil que desencadeou 2 operações nesta manhã aqui em Porto Alegre, ambas relacionadas com a área da saúde.
A primeira delas cumpriu 2 mandados de busca e apreensão em uma clínica de cirurgia plástica no bairro Três Figueiras, na Zona Norte, para investigar um médico que supostamente pratica abusos contra mulheres. Pelo menos 12 vítimas relataram ter recebido comentários inapropriados que extrapolam a relação médico-paciente. As investigações irão buscar agora outras possíveis vítimas que sofreram do mesmo problema, inclusive podendo chegar aí a novos desdobramentos, o médico que não foi identificado ao longo dessa operação. Outra ação policial que ocorreu nessa manhã, essa sim com 3 prisões contra um grupo que desviava medicamentos controlados de dentro do hospital de pronto-socorro e falsificavam receitas médicas com o objetivo de vender esses medicamentos através de um perfil do Instagram para a produção de drogas, como maconha e também de uma bebida conhecida como Purple Drink. Eles pegavam substâncias como a codeína, por exemplo, para comercializar esses entorpecentes. Essa operação foi desencadeada pela 2ª Delegacia de Polícia da capital. Obrigada, Guilherme. Hoje não tem tempo real, lembrando, para quem está acostumado aqui às 6 da tarde, assistir o tempo real no canal do YouTube da Band RS. Hoje tem que mudar para o canal do esporte, porque tem jornada esportiva Grêmio na Sul-Americana, 8ª de final. Pedro Oliveira traz as informações para a gente. Oi, Pedro. Tudo bem, Cícero? O Grêmio entra em campo hoje contra a LDU, fora de casa, pelo jogo de ida das 8ª de final da Copa Sul-Americana. Tricolor deixa de lado o Campeonato Brasileiro, que não está numa boa fase para jogar agora a Sul-Americana. O técnico Felipão vai ter alguns desfalques, já que Ferreira tem uma lesão no joelho, Jeromel, Rafinha e Vitor Bobson foram poupados. Esses 4 jogadores ficaram em Porto Alegre. Douglas Costa vai começar a partida hoje no banco de reservas, vai dar lugar para Léo Pereira numa ponta. O meio de campo vai ser formado por Léo Pereira, Alisson e Jean-Pierre. Os 2 volantes serão Lucas Silva e Fernando Henrique. O Grêmio com um time diferente, porque o foco é o Campeonato Brasileiro, onde a situação não é das melhores. Já o Internacional enfrenta na próxima quinta-feira o Olímpia pela Copa Libertadores da América, jogo de ida das 8ª de final também. O Colorado, que deve perder o Edenilson nas próximas semanas, nos próximos dias. Ele que tem uma sondagem muito forte de um time do Oriente Médio, Al-Shabaab, que é treinado pelo Péricles Chamusca, um treinador brasileiro. O Inter não tem muito o que fazer. Se esse time desejar pagar a multa e tiver um acordo com o jogador, o Colorado não pode fazer alguma coisa, já que é uma multa rescisória. O time só precisa pagar este valor e leva o Edenilson. Então, nas próximas semanas, nos próximos dias, o Colorado pode perder o Edenilson para um time do Oriente Médio. Só depende de pagarem a multa e também do jogador, se é o desejo do jogador ou não ir jogar no Al-Shabaab. Cissa. Bora assistir aqui no canal do YouTube da Band RS, também na Rádio Bandeirantes e na Band News FM, a jornada esportiva, logo mais, Grêmio em campo pela Sul-Americana. E olha, a gente termina essa edição do Bora RS de hoje com rock gaúcho, imagens de Porto Alegre, ao som do velho e bom rock gaúcho no Dia Internacional do Rock. 13 de julho é esse dia especial para os amantes desta batida forte, a batida do rock and roll. Uma boa tarde a todos, a gente se vê amanhã.